Olá, eu sou Railane da Divisão de Sistemas e irei te acompanhar nesse tutorial sobre o módulo Livro de Notas do sistema Moodle da Unila. Lembrando que na descrição desse vídeo estará o manual contendo o passo a passo seguido por aqui. O livro de notas é a funcionalidade que permite o docente configurar os critérios do cálculo de notas. O livro de notas também permite que o discente acompanhe suas notas ao decorrer do período. Ao final desse tutorial, você terá aprendido a calcular a média das notas com e sem recuperação. Para isso, criamos 3 cenários fictícios para exemplificação. No primeiro cenário, será exposto o cálculo de uma média simples sem nenhuma atividade de recuperação. No cenário 2, será um cálculo de uma média simples com uma prova de recuperação. No cenário 3, será o cálculo com 2 provas de recuperação. Vamos começar com o cenário 1. Iremos partir pelo pressuposto que você já tenha criado as atividades, provas e recuperações referente ao curso. Caso você tenha alguma dúvida, sugiro você assistir à videoaula Criar e Configurar uma Tarefa. O link estará na descrição desse tutorial. Para o cenário 1, criei um curso chamado Cenário 1 e adicionei as tarefas correspondentes, prova 1, prova 2, prova 3. Seguindo a regra matemática, a soma das 3 provas, dividido pela quantidade, deverá expor a média final. Para configurar o livro de notas, irei selecionar no menu esquerdo, na opção Notas. Ao painel central, irei selecionar a aba Configurações, clicar em Adicionar categoria. Aqui iremos criar a categoria correspondente às avaliações regulares. Irei colocar o nome Média do Semestre. Forma de agregação, irei deixar média das notas. Em mostrar mais, irei desmarcar essa caixinha chamada Desconsiderar notas vazias. E total da categoria, clique na opção Mostrar mais e adicione a nota para aprovação. No meu exemplo, irei adicionar o número 60, pois é o número padrão para a maioria dos programas e cursos da Unila. Clique em salvar mudanças no final da tela. Pronto. Aqui no nosso livro de notas, criei a primeira categoria. Nesse nosso exemplo, ela será a única. Agora precisamos selecionar todas as tarefas correspondentes e mover para dentro da categoria. Iremos clicar no final de cada linha, nessas opções checkbox. E ao final da tela, em mover itens selecionados para, iremos selecionar a categoria recém-criada. No nosso exemplo, será a média do semestre. Pronto. Estamos na tela final da configuração do nosso primeiro cenário, o qual é uma média simples do semestre sem nenhuma prova de recuperação. Esse exemplo não tem nenhuma complexidade. Iremos agora para o exemplo do cenário 2. Para o cenário 2, iremos fazer a média de 2 provas e posteriormente aplicar mais uma nota de recuperação, a qual será a média mais a nota da recuperação dividido por 2. Criei mais um curso chamado Livro de Notas Cenário 2, o qual contém a prova 1, prova 2 e recuperação. Ao lado esquerdo, irei selecionar a opção Notas no menu. No painel central, irei clicar em Configurações. E aqui já é exibido o nosso livro de notas. Diferentemente do exemplo anterior, aqui nós precisaremos criar 2 categorias, pois na primeira categoria iremos adicionar as tarefas regulares e na segunda categoria iremos adicionar a recuperação. Ao final da tela,
clicarei em adicionar categoria. Colocarei média do semestre no título. Forma de agregação, média das notas. Clicarei em mostrar mais. Desmarcarei essa opção desconsiderar notas vazias. Na aba total da categoria, clicarei em mostrar mais e adicionarei a nota para aprovação. No exemplo que estou utilizando, será 60. E clicarei em salvar mudanças. Pronto, criamos a primeira categoria, que será para a média do semestre. Iremos selecionar as provas correspondentes, clicando no checkbox e mover itens selecionados para selecionar a categoria recém-criada. Nosso exemplo é média do semestre. Pronto. Agora criamos a primeira categoria. Agora precisamos criar mais uma categoria para a recuperação. Iremos clicar em adicionar categoria. No nome da categoria, irei colocar como recuperação. Forma de agregação, irei deixar média das notas. E agora é o diferencial. Deixarei marcada essa opção desconsiderar notas vazias, pois terá alunos que não precisarão fazer a recuperação. Logo, esses alunos não terão nota, portanto, estará vazia. Então, nesse caso, como é recuperação, deixaremos marcado essa opção. Clique em total da categoria. Na opção mostrar mais, coloque a nota para aprovação. Colocarei 60 novamente. Clicarei em salvar mudanças. Note que a categoria já aparece no nosso livro de notas. Precisamos agora selecionar a tarefa correspondente. Vou clicar na tarefa 3, aqui nesse checkbox. E aqui embaixo vou clicar em mover itens selecionados para. Vou selecionar a nossa categoria recém-criada, chamada recuperação. Pronto. Agora está finalizado o nosso segundo cenário, o qual tem a soma das duas provas, sendo feita uma média entre elas, e também uma nota de recuperação da tarefa número 3, e posteriormente é feita a média dessa média do semestre que nós acabamos de criar com a soma da recuperação. Esse cenário é um pouco mais complexo que o segundo, que o primeiro que a gente acabou de exemplificar. Iremos agora para o terceiro e último cenário, o qual é um pouco mais complexo. No terceiro e último cenário, será a seguinte regra: o docente irá oferecer 2 atividades, depois disso ele vai oferecer uma prova de recuperação. Posteriormente, ele irá disponibilizar mais 2 atividades. Depois disso, ele disponibilizará mais uma segunda prova de recuperação. Iremos ver a fórmula matemática para melhor simplificar. Então, a média do primeiro bimestre, vou chamar por bimestre para ficar melhor no nosso exemplo, a prova 1 mais a prova 2 dividido pela quantidade de provas. A média da recuperação do primeiro bimestre, então, será a média anterior mais a nota da recuperação dividido por 2. No segundo bimestre será a mesma coisa. A soma das provas dividido pela quantidade, e a média da recuperação do segundo bimestre será a média do segundo bimestre, calculamos anterior aqui, mais a nota da recuperação dividido por 2. Então, a média final será a média da recuperação do primeiro bimestre mais a média da recuperação do segundo bimestre dividido por 2. Iremos então para o nosso último cenário. Então, aqui eu já tenho criado o curso livro de notas cenário 3. Dentro dele coloquei a tarefa 1, tarefa 2, prova 1, prova 2. Coloquei a recuperação 1, prova 3, prova 4 e a recuperação 2. Iremos fazer agora a configuração. No menu esquerdo, irei selecionar o botão chamado Notas. No painel central, em Configurações, aqui você pode
notar todas as provas e recuperações, elas estão agregadas numa única categoria. Então, para separar, precisamos criar novas categorias para criar as regras específicas. Irei clicar em adicionar categoria. Nessa primeira categoria, irei chamar parcial primeiro bimestre. Ela será uma categoria pai para as nossas próximas categorias referentes ao primeiro bimestre. Forma de agregação, vou deixar média das notas. Vou deixar marcada a opção desconsiderar notas vazias. Em total da categoria, irei clicar em mostrar mais e adicionar a nota para aprovação. 60. Irei clicar em salvar mudanças. Criamos a primeira categoria pai relacionada ao primeiro bimestre. Iremos criar agora uma categoria referente às avaliações regulares do primeiro bimestre. Vou colocar média avaliações primeiro bimestre. Forma de agregação, deixar a média das notas. Vou desmarcar a opção desconsiderar notas vazias. Clicar em total da categoria, mostrar mais e adicionar a nota para aprovação, 60. Clicar em... Aqui, muito importante, na categoria pai, você vai selecionar a categoria que você acabou de criar. No caso, será parcial primeiro bimestre. Tome muito cuidado para criar, por esse campo não pode ser alterado depois. Clique em salvar mudanças. Aqui você já pode ver a hierarquia. Parcial primeiro bimestre, como filho, média de avaliações primeiro bimestre. Irei criar agora, dentro da parcial primeiro bimestre, a média das recuperações. Irei criar uma nova categoria, adicionar categoria. O nome dessa categoria eu vou colocar média recuperações primeiro bimestre. Forma das agregações, vou deixar a média das notas. Vou deixar marcada essa opção desconsiderar notas vazias, visto que existem alunos que não precisam fazer a recuperação. Em total da categoria, vou clicar em mostrar mais e adicionar nota para aprovação 60. E em categoria pai, vou selecionar a categoria pai do nosso primeiro bimestre, que se chama parcial primeiro bimestre. E vou selecionar salvar mudanças. Aqui já podemos ver a hierarquia da parcial do primeiro bimestre, que tem como filha a média de avaliação dos primeiros bimestres e a média das recuperações do primeiro bimestre. Agora iremos colocar dentro dessas categorias criadas as provas e recuperações correspondentes. Então, a tarefa 1 e 2 eu vou colocar dentro da média de avaliações do primeiro bimestre. Selecionei as duas clicando no checkbox e vou selecionar mover itens selecionados para média de avaliações primeiro bimestre. Agora vou selecionar a recuperação correspondente ao primeiro bimestre. Tarefa 3, recuperação 1, irei clicar no checkbox e mover itens selecionados para média de recuperação primeiro bimestre. Pronto, a configuração do primeiro bimestre já está feita. Iremos refazer todos esses passos, só correspondente agora às provas e recuperações do segundo bimestre. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Adicionar categoria. Parcial segundo bimestre. Deixar média das notas. Deixar desconsiderar notas vazias, visto que tem alunos que não precisam fazer a recuperação. Total da categoria. Mostrar mais. Nota para aprovação 60. Essa não precisa selecionar categoria pai. Clicar em salvar mudanças. Aqui já está aparecendo parcial bimestre. Irei criar agora
a média de avaliações segundo bimestre e a média de recuperações segundo bimestre. Clicar em adicionar categoria. Então, essa aqui vai ser média avaliações segundo bimestre. Deixar forma de agregação média das notas. Mostrar mais, vou deixar desmarcada essa opção. Total da categoria, vou clicar em mostrar mais. Nota para aprovação 60. E na categoria, muito importante essa parte, você tem que selecionar a categoria PAI do segundo bimestre, que é parcial segundo bimestre. Depois disso, clicar em salvar mudanças. Agora falta a última categoria de recuperação. Adicionar categoria. Vou colocar aqui média recuperações segundo bimestre. Forma de agregação, média das notas, deixar selecionado. Mostrar mais, deixar marcado isso aqui, visto que existem alunos que não precisam fazer a recuperação. Total da categoria, vou clicar em mostrar mais. Nota para aprovação 60. E na categoria PAI, eu vou selecionar a categoria PAI do segundo bimestre, parcial segundo bimestre. E clicar em salvar mudanças. Aqui a hierarquia do segundo bimestre já está correta, no qual tem a média das avaliações e a média das recuperações. Agora nós precisamos inserir as atividades correspondentes dentro dessas categorias. Irei selecionar a tarefa 4, correspondente à prova 3 e 4, marcando aqui esse checkbox. E no final da página selecionar mover itens selecionados para. Irei colocar dentro da categoria que a gente quer, que no nosso exemplo é média das avaliações do segundo bimestre. Agora falta fazer isso só para a categoria média das recuperações. Então aqui tem a média das recuperações do segundo bimestre. Irei colocar a recuperação do segundo bimestre aqui dentro. No caso é a tarefa 3, recuperação 2. Irei marcar o checkbox e no final da página irei clicar em mover itens selecionados para e média da recuperação do segundo bimestre. Pronto, chegamos na última tela da configuração do nosso último cenário. Recapitulando, você precisa criar as categorias, pois cada categoria tem uma regra distinta do cálculo. Então, para isso, você precisa criar uma categoria Super PAI, né, como a gente chamou aqui, que é a parcial do primeiro bimestre. Dentro dela, você coloca mais duas subcategorias, uma para as avaliações e outra para recuperação. E você precisa fazer essa vinculação das tarefas dentro dessas categorias, clicando nas opções correspondentes a cada linha e ao final dela, selecionando mover os itens selecionados para. Finalizamos agora a última parte do nosso cenário, que a gente tinha proposto, que era criar uma média simples com e sem recuperação e um cenário mais complexo com duas provas de recuperação. Chegamos ao final desse tutorial sobre o livro de notas. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.